aí, maconhistas incríveis, sejam bem-vindos a mais um vlog. E hoje eu tô aqui pra gente tratar de todas essas questões de liberação da Anvisa e de tudo que aconteceu e do que seria ideal que acontecesse daqui pra frente. Mas antes, eu não vou me segurar porque eu estou muito ansiosa, eu preciso falar de uma novidade na loja 12. Tem cor nova do isqueiro. Yay! Tem mais do que cor nova, tem reposição do dourado, do verde, do preto e o azul, que é uma corzinha nova aí pra você. Ficou apaixonado por ele que nem eu? Pega pra você. Tem acontecido nessas últimas semanas algumas das audiências públicas para a liberação de produtos à base de cannabis. Ao contrário do que muita gente esperava, essa liberação ela tá chegando de uma forma muito complicada, muito estranha e restritiva. É interessante observar que quando a gente ouve a palavra liberação e produtos de cannabis, a gente já automaticamente fica feliz, porque a gente acha que a gente tá dando um super passo, né? Se ouve liberar cannabis, já parece aquele sonho que a gente viveu em Amsterdã, que se vive no Uruguai, que se vive em vários países onde você pode consumir cannabis legalmente. E de acordo com essa liberação, não seria bem esse o aspecto que seria implementado através dessa nova regulamentação. Seria, na verdade, a entrada de produtos à base de cannabis, que não podem ser chamados de medicamentos, de uso oral, óleos concentrados e o spray nasal. Primeiro, eu acho válido a gente relembrar o que já tem sido feito no Brasil nesse âmbito de cannabis medicinal. Hoje a gente tem grupos de advogados, associações canábicas, associações de pacientes, a importação para uso individual. Essas são algumas das formas que a cannabis tem conseguido sobreviver no Brasil. Todas essas pessoas dedicadas a isso conseguiram agora nos últimos anos algumas liberações que são absolutamente individuais, análises de caso a caso. Por exemplo, eu, Fernanda, se quisesse algum medicamento à base de cannabis hoje, o que eu poderia fazer? Eu ia precisar, em primeiro lugar, de um médico que atestasse que eu tenho alguma condição que seja necessário o tratamento com cannabis. Já existem médicos prescrevendo esse tipo de receita canábica para que o indivíduo, por exemplo, eu consegui lá minha receitinha com o médico, entro com um pedido lá na Anvisa para que eu possa, pelo menos, importar o meu remédio. Um dos problemas dessa parte é o alto custo da importação desse remédio. Seja pelas vias particulares, se eu mesma comprar o meu remédio, é caríssimo, ou se eu conseguir a liberação para que um sistema público, o SUS, por exemplo, importe esse remédio para mim. Continua sendo caríssimo. No primeiro aspecto, a gente está falando de ser caro para o consumidor, o que já traz, por exemplo, aí uma diminuição considerável no acesso das pessoas, porque nem todo mundo tem a grana para bancar esse remédio. O segundo aspecto levanta mais a questão do, por exemplo, porra, se o SUS trouxe o remédio para mim, ótimo, maravilha, eu não tenho custo nenhum. Mas o sistema público de saúde tem um custo absurdo. O sistema público não tá aí bombando dinheiro. E essa opção, por exemplo, do cultivo, a parte mais complicada dela é que não existe uma liberação para o seu cultivo. Na verdade, o que você tem é um habeas corpus que te libera aí de alguma prisão por tráfico de drogas ou por plantio indevido, que mesmo assim não é o ideal, afinal a gente conhece casos de pessoas que já foram abordadas e já tiveram que usar o habeas corpus aí para se livrar de uma roubada. Tá passando pela Praça da República, vamos fumar um baseado, acendi. Chegaram os dois policiais. Que cheiro, hein? Pá, aqui você não mexe, aqui é medicinal e eu tenho habeas corpus. Então quero ver. Folhando aí, daí por diante ele ficou com cara de Então, frente a vários desses problemas, a luta continua para conseguir abrandar um pouco as leis e conseguir que a gente tenha algumas liberações, né, mais fáceis. Aumentar, por exemplo, o alcance dessa medicina para as pessoas que precisam através da lei. Em muitos documentários que eu assisti, essa é uma questão muito interessante, muito importante, que é defendida por todo mundo. O papel dos pacientes, dos pais dos pacientes, no caso, por exemplo, das crianças, e de terapeutas e pessoas que têm começado a se formar terapeutas canábicos porque precisam fazer o estudo caso a caso ali e precisam fazer na mão. Existe muita gente quebrando seus próprios tabus para poder lutar pela saúde de seus entes queridos ou de si mesmo. E na terça-feira agora teve mais uma audiência para poder voltar a considerar o cultivo dentro dessa liberação. Quais formas de cultivo, de que maneira, quais as restrições, quais os requisitos. Uma das observações que eu mais gostei dessa audiência é no que se refere à realidade do Brasil e do brasileiro. Dentro dessa liberação,
parece que ela atende uma parcela muito pequena da população. Mas a gente tem representado lá nas câmaras de deputado, nas câmaras, nas assembleias, uma série de pessoas que às vezes não representam a realidade do brasileiro. E foi muito em cima disso que foi pautado o discurso dessa audiência, em como atender melhor as necessidades do público que a gente está falando. Às vezes, enquanto criadores de leis e aprovadores de leis, as pessoas que estão lá não representam o que o brasileiro vive, o brasileiro que pega o transporte público, uma realidade muito diferente do que é representada na política hoje. Então é muito importante que em todas essas lutas a gente consiga estar muito mais próximo e colocar pessoas que são muito mais próximas e que nos representam mais. Quais foram os modelos melhores que foram apresentados que a gente pode considerar aqui e refletir? Em primeiro lugar, seria necessário a gente atualizar a cannabis como substância nas nossas documentações, regulamentações, farmacopeias e tudo. Porque é preciso que a gente retire a cannabis daquele posto de droga psicoativa, vai te deixar maluco, e traga ela para o posto de substância com alto poder medicinal. Dentro disso, a gente já conseguiria garantir que a gente teria uma diversidade maior de apresentação das formas da planta. Por exemplo, você poderia ter ela em natura, poderia ter ela em óleo concentrado, em uma série de formas. Então, amplamente conversado e com alta insistência das pessoas que estão lá lutando por nós nas assembleias, nos congressos, nas audiências e representando a cannabis, vamos entender melhor que tipo de liberação que o Brasil está levando em conta hoje e que tipo de liberação que seria ideal para o Brasil. Uma das primeiras ideias dessa liberação, esses produtos não seriam regulamentados e nem encaixados na categoria de medicamentos. E essa liberação também prevê um prazo de 3 anos para teste desses produtos. Que tipo de teste, por exemplo? O fato de não existir aquela pesquisa científica que é aceita por todos os conselhos, departamentos que regulamentam essas substâncias, é necessário que a gente faça essa pesquisa. E a ideia dessa liberação é que durante esses 3 anos a gente utilize para fazer tanto, obviamente, a medicação das pessoas que precisam e uma pesquisa bem profunda de se essa liberação deve, no final desse prazo, continuar ou não. As únicas pessoas que estariam autorizadas a vender os produtos derivados de cannabis seriam as farmácias. Dentro dessas farmácias, esses produtos eles seriam obviamente bem regulados, precisando de prescrição médica, retenção dessa prescrição. É mais difícil que comprar antibióticos, estaria mais próximo de comprar um remédio controlado, um tarja preta, uma coisa assim. Já me veio a primeira pergunta: quanto vai custar? De repente, para quem tem grana, fica fácil. Você consegue ali a sua receita médica, vai na farmácia, compra o teu remédio, dibas. Agora, para quem não tem acesso, a gente teria que cair naquela de vai entrar pelo SUS ou não vai? E se entrar pelo SUS, quanto custa para o SUS? Para quem pega remédio hoje de alto custo nos postos, sabe que não é das coisas mais fáceis, né? O povo levanta cedo da manhã e fica lá umas boas horas até conseguir o seu remédio. Então isso faz a gente questionar se isso não estaria, de repente, piorando a forma como está sendo feito hoje. Que já é burocrática, que já não é das mais fáceis, mas que tem atendido uma série de pessoas via associações. E se o lucro remunera o risco, quem correu esse risco no Brasil? Quem correu esse risco no Brasil foram os pacientes, que buscaram esse saber, trouxeram esse uso para o Brasil. Quem educou os médicos de como usar essa ferramenta terapêutica não foram os médicos estudando fora do Brasil, foram os próprios pacientes. Hoje o que eu vejo são os empresários que nunca defenderam o uso da cannabis, e agora estão com o seu oportunismo, né? Falam em cannabis sem demonstrar qualquer preocupação com a responsabilidade social. E visto que a liberação do cultivo não tinha sido aprovada, isso nos leva a acreditar que todo esse medicamento seria importado. Como é que a gente coloca hoje no mercado nacional um produto que não existe fabricação nacional? Acontece já hoje em vários aspectos farmacêuticos, por exemplo, vacinas que só são produzidas em outros países. E às vezes o Brasil ou qualquer outro país vai sofrer porque a importação dessa vacina pode sofrer uma série de empecilhos. Você pode, por exemplo, ter um problema lá no país produtor, vai ficar faltando. Mesmo que a gente saiba que a realidade das empresas brasileiras é bem diferente da realidade das empresas grandes e gringas, seria muito mais justo abrir para que o mercado nacional pudesse concorrer também nessa brincadeira. Se a gente restringir isso, além de utilizar muito menos os potenciais da cannabis, a gente restringe o direito das pessoas de escolher o formato de tratamento que lhe cai melhor. Se a gente não está liberando o cultivo nacional, o cultivo aqui para qualquer motivo, como a gente ia fazer pesquisas no Brasil sobre isso? Então, nesse caso, eu só poderia estudar tanto o potencial quanto as barreiras de uma forma de administração. Tudo na planta da cannabis pode ser utilizado.
Então a gente tem, por exemplo, a planta com baixo teor de THC, que a gente pode colocar no mercado o cânhamo para fazer uma série de subprodutos. A gente tem hoje as plantas, os derivados, as flores in natura, que são utilizadas para algumas condições melhor do que, por exemplo, um óleo concentrado. Outra parte importante, e acho que a mais democrática, é garantir a diversidade dos meios de produção. O que é isso? A gente teria que ter diversas formas de produção. Eu, Fernanda, que quero plantar X plantas para a condição médica que eu tenho na minha casa, fazer o meu remédio do jeito que eu quiser. Hoje a gente tem uma série de associações que ajudam os pacientes, tanto com os trâmites quanto com a produção desses remédios. E também o cultivo dos laboratórios, que seriam os laboratórios da produção, por exemplo, de remédio ou laboratórios de pesquisa. Dentro disso, a gente já consegue encontrar um aproveitamento maior das nossas potencialidades. Porque se a gente tem incentivo ao pequeno produtor também, tanto quanto a gente incentiva o grande produtor, se a gente já começa o mundo canábico um pouco mais democrático, a gente libera todos os nossos potenciais de produção. Desde o cara do grower, que vai ser o mais gourmet, o mais artesanal, até grandes laboratórios de pesquisa. Abrindo aí a oportunidade para um dia a gente tá, meu bem, exportando a cannabis e não importando. O nosso potencial permite isso, então por que não? E aí na sequência entra também um outro questionamento, que seria criar incentivo para as organizações que quisessem trazer a cannabis, produzir cannabis sem fins lucrativos. E por último, também como a gente vai estar falando de um medicamento que a gente sabe que é uma substância que deve ser muito bem ponderada em seu uso, como qualquer outra substância, seria ideal incluir ali também uma regra de não publicidade. E por que isso? Um dos motivos é que, por exemplo, quando começaram as propagandas de cigarro e de tabaco, o cigarro não tinha sido usado tempo suficiente naquele formato de produção para que a gente soubesse quais são os reais danos do cigarro no nosso corpo. Hoje, com todas as pesquisas, o que a gente tem é a proibição da publicidade dessa substância, uma regulamentação em cima, do que está sendo vendido e até um aviso para todos os consumidores de quais são as consequências daquela substância. Então isso acontece, por exemplo, quando a gente começa a vender coisas sem saber no que aquilo vai dar. Por mais que exista, sim, documentação de uso de cannabis desde que o mundo é mundo, ainda se torna complicado incentivar as pessoas a usarem substâncias, sendo a única indicação a indicação médica. Tá, Fernanda, mas no final dessa história inteira, de todas essas considerações e reflexões, como é que ficou o cultivo? O cultivo ficou para ser discutido ano que vem. O que às vezes parece uma má notícia, mas talvez seja a oportunidade que a gente tem, todo mundo, para se informar e exigir que essa legislação, que essa regulamentação, que essa liberação seja muito mais democrática para a gente, seja muito mais acessível às pessoas que realmente precisam da cannabis como remédio. E embora é claro que essa regulamentação e liberação, ela vai ter uma regulamentação específica para cada uma das liberações, mesmo assim, eu acho que a gente deve muito respeito ao trabalho de todas essas pessoas que durante anos estão comprovando para a sociedade, por A mais B, para trazer essa informação que hoje é a base para a gente ampliar essa liberação. Existem várias associações, existem vários corpos de advogados, várias pessoas que hoje estão falando sobre isso e passando as informações de uma maneira muito mais digerível, do que aquele blá 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 jurídico que é dificílimo de entender. E hoje existe sim a internet aí, existe uma galera, existe encontros e rodas de conversa que você pode participar e que você pode aprender mais sobre esse assunto e como contribuir para que a gente faça a nossa cannabis ser uma coisa legal para todo mundo. Então vale lembrar que a gente está levantando aqui também algumas reflexões, Já que nada foi assinado, definido e decidido, a gente tem tempo a aprender muito mais. Esses são só pensamentos que eu consegui trazer em meio a essas novidades que estão rolando aí no mundo canábico. Se você teve outra visão, tem outra informação, conseguiu outro especialista para falar, comenta aí pra gente, manda sua sugestão, manda aí o seu adendo e a gente vai até fevereiro, quando será aí a próxima audiência, discutindo sobre isso juntos. Então é isso, maconhistas. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que ao longo aí desse processo, essa longa espera que será até fevereiro, a gente consiga se unir para trabalhar para o nosso mundo canábico ser maior. Esse conteúdo se destina à educação sobre drogas e redução de danos para o usuário, com a liberdade expressão amparada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da DPF 187.